Boa noite a todos que estão chegando, que já chegaram, né? A gente vai aproveitar essa noite de carnaval, dar seguimento ao nosso. Ai, ai, velho. Tá? Ah, meu Deus, tá vendo? Não, é mais um quatro patas que futuramente ó, vai fazer parte dos trabalhos. Isso, boa, bloco dos mensageiros. E os quatro patas aí, tudo dando força pra gente. Ai, gente. Boa noite, então, mais uma vez a todos. Hoje a gente vai dar sequência. Eu já estou gravando, para quem sempre me pergunta, eu estou gravando direitinho. E hoje a gente vai estar falando de novas tarefas agora do André Luiz. Ele estava lá no Centro dos Mensageiros, onde são preparados todos os trabalhadores que vão ingressar nos movimentos filosóficos religiosos do nosso planeta. E agora André Luiz vai ser convidado, né, para fazer um trabalho numa esfera, numa dimensão, melhor dizendo, a palavra correta é dimensão, numa dimensão diferente de nosso lar, que a gente vai ter a oportunidade de estar vendo aqui. Deixa eu passar os slides. Vamos lá. Ó. Oi. Não, hoje não. Hoje a gente não vai poder. Tá? Desculpa. Esse slide aí, ele vai estar não só mostrando para a gente as dimensões que envolvem o nosso planeta, relembrando, né, porque vocês já viram isso em Cidade do Além, Nosso Lar, comigo, e vez por outra eu estou sempre falando. Mas além dele estar mostrando essas dimensões que envolvem o nosso planeta e que são de formação nossa, que somos intitulados por André Luiz de co-criadores em plano menor, e nós, como co-criadores em plano menor, nós criamos o nosso próprio corpo perispiritual. Pode falar, Marlene. Não, só levantou por levantar. Nós criamos o nosso próprio corpo perispiritual, nós criamos os nossos pensamentos e nós ajudamos a criar e a manter os umbrais, que são dimensões que circundam nosso planeta. Próximo da nossa crosta é aqui onde a gente está, tá? Isso aqui é crosta. Mas a dimensão espiritual que vai permear essa crosta, que é onde nós andamos, onde nós vivemos, nós vamos ter as trevas. Logo um pouco mais acima, nós vamos ter o umbral grosso, depois o umbral médio, umbral fino, onde fica a colônia espiritual no nosso lar. E para cima ainda são as regiões espirituais onde se encontram os espíritos que administram o planeta, ajudam a administrar o planeta em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, só para a gente lembrar que o livro Nosso Lar, ele vai retratar um umbral fino. Já esse que nós estamos hoje estudando, ele vai estar falando sobre o umbral médio. Isso é importante, que a gente vai ver que André Luiz, ele vai se dirigir nesse capítulo de hoje e no próximo, né, no 14 e no 15, ele vai estar se dirigindo a um posto de socorro no umbral médio. Então ele vai entrar em contato agora de forma lúcida com essa região. O livro Obreiros da Vida Eterna, ele vai tratar sobre o umbral grosso. E, finalmente, Libertação vai tratar sobre as trevas. Lembra daquela colônia que era administrada nas trevas, uma colônia trevosa pelo Gregório, que foi um papa que teve aqui na Terra? Então, cada obra dessa vai estar mais direcionada para essas dimensões espirituais. É só para a gente entender e relembrar, tá? Então, vamos seguir. Eu intitulei esse slide, que vocês vão sempre ter, que eu sempre boto lá para vocês, livre para vocês fazerem o que vocês quiserem, né? Tenham juízo, né? É só o que eu peço, mas façam o que quiser. Eu coloquei como autoridade moral, porque aqui no nosso planeta a gente vê que os homens, eles lutam por ter poder, mas o poder é algo temporal, porque é algo que nos é dado. Aquilo que nos é dado pode ser tirado.
porque em verdade não é nosso, é dado, foi emprestado. Então, a autoridade é diferente, a autoridade é fruto do trabalho de cada um de nós. Jesus não tinha nenhum cargo de poder no mundo, não tinha. Ele não era sacerdote, sumo sacerdote, ele era um homem que fazia parte daquela comunidade judaica, um homem comum. Ele não fazia parte da casta, né, daquela sociedade. Ou seja, porque a casta mesmo eram os fariseus, que era uma hierarquia mais alta, que eram composta de sacerdotes, etc. e tal. Mas Jesus, apesar de nunca ter tido poder, ele tinha uma autoridade sem fim. Por quê? Porque a autoridade é fruto do nosso trabalho do dia a dia. E eu ainda complementei, eu coloquei autoridade moral. Essa é mesmo fruto nossa. Ninguém pode nos dar essa autoridade, só a gente pode, com o nosso esforço pessoal, adquirir isso. E é isso que André Luiz vai estar relatando logo nesse primeiro capítulo 14. Ele colocou assim: faltava-me técnica espiritual para fazê-lo, não tinha bastante confiança em mim mesmo. E aí ele coloca assim: você, André, ainda não pode auxiliar os amigos encarnados porque ainda não adquiriu a devida capacidade para ver. Né? Que André Luiz estava falando dele, da falta de capacidade que ele tem de poder ajudar de uma forma mais ostensiva aos que estão encarnados. E aí o mentor, o Aniceto, ele fala para ele que o que está faltando a ele é a capacidade de ver, né? Mas ver no sentido de percepção, de sentir, de poder avaliar. Né? Ver a gente está aqui, a gente está vendo essa tela, mas muitas vezes a gente não percebe as nuances das coisas que estão ao nosso redor. É sobre essa percepção mais aguçada de ver que Aniceto está falando, não é ver de simplesmente olhar, mas é algo que tenha mais profundidade, é perceber a realidade com mais profundidade. Então, ele continua, é razoável. Quando na carne somos muitas vezes inclinados a verificar tão somente os efeitos, sem ponderar as origens. No mendigo vemos apenas a miséria, no enfermo somente a ruína física. Faz-se indispensável identificar as causas. Ou seja, a gente quando olha para as situações que a gente que está na nossa frente, se a gente olhar um morador de rua, a gente vai falar, coitado desse morador de rua, está morando na rua, perdeu a cidadania. A gente vai entrar, às vezes, naquela situação de se sentir penalizado, com pena da pessoa. Mas a gente deve continuar compadecido daquela pessoa, da situação dela, mas deve entender que se ela ali está, tem uma causa, que se não é nesta vida, é com certeza em vidas passadas. A gente sabe que ninguém está numa situação ou está em outra porque Deus dormiu, deu uma cochilada e quando viu já aconteceu aquela situação. Isso não é assim. Pode falar, Edilene. Aham. Uhum. Aí você vê, isso é uma causa bem atual, né? Ele se sentiu talvez culpado, não se sentiu mais merecedor daquela situação e ele se deixou levar, né? Eu tô entendendo. Às vezes tem toda uma situação emocional que precisa de ajuda, mas a pessoa que precisa de ajuda, ela tem que se predispor a querer ser ajudada, né? Lembro, sim, em Niterói. Aham. Profeta, gentileza. É.
É isso que a gente. Aí você citou duas situações que me parecem diferentes, né? São as circunstâncias da vida, né, que vão te levando a ser um morador de rua, e outro é um homem que se abandonou, se largou, né, por um desgosto da vida e acabou. É, aí se não houve uma situação social mesmo, real, é porque houve um desgosto da vida, né? Mas o que eu estou querendo falar são aquelas pessoas que são levadas ao processo de perder a cidadania, né? E se tornar um morador de rua por não conseguir mesmo uma colocação na sociedade e perdendo as coisas de controle. Mas eu concordo com você, esses também que enveredaram por esse caminho, porque o emocional levou, a gente muitas vezes olha e não sabe as razões, eu concordo, a gente olha as coisas com muita superfície o tempo todo, sem conseguir ir no âmago, e às vezes até coisas que a gente poderia fazer, claro, sempre lembrando que para a gente ajudar uma pessoa, ela tem que estar predisposta, porque não adianta ajudar quem não está predisposto. Tem gente que não está predisposto a ser ajudado. Você pode dizer que vai ajudar, vai oferecer mil recursos para tentar tirar ela daquela situação, e ela simplesmente não vai sair daquela situação. Então, a ajuda, ela sempre predispõe duas mãos que vão se encontrar, que vão em busca uma das outras. A gente não salva ninguém. As pessoas têm que querer receberem a ajuda, que é uma coisa de externa, para encontrarem a solução que é dentro delas. A gente não veio aqui para salvar ninguém, até porque a gente nem tem subsídios para isso. A gente tem subsídios para ajudar, mas não para salvar. Não, né? Então, o Aniceto está falando isso para ele, que muitas vezes a gente vê as situações, mas não consegue entender as causas. O que gerou a pessoa estar naquele ponto ali? As causas que o Aniceto está se referindo são as origens, né, que podem estar no passado ou podem estar no presente, como a Edilene colocou aqui agora nesse instante. Uma pessoa tem um desgosto tão forte pela vida que, apesar de ter uma carreira e ter tudo para não viver na rua e não ser morador de rua, não ser um mendigo, ele simplesmente ele vai entrar nessa forma de vida. Por quê? Porque o emocional dele tá tão mal que ele fica naquele sentimento de desgosto, de autopunição, de autoflagelo. Entendo que nesses casos a gente às vezes também não sabe as causas, mas volto a dizer a vocês, mesmo assim a pessoa tem que estar predisposta a querer ser ajudada. Não adianta a gente ajudar quem não está afim. Por isso que Jesus disse, não dê pérolas a porcos. Não adianta você dar algo muito valioso para quem não está preparado para receber nada daquilo ali. Ele não está afim, né? Mas então ele fala para André Luiz que para a gente ajudar é preciso ter uma percepção dilatada de uma realidade para poder ajudar, não é salvar, a gente vai ajudar. Vocês vão ver nesse livro para frente situações que são possíveis de serem ajudadas e aquelas que você tem que aguardar a pessoa despertar para que ela saia daquela situação de dificuldade que ela está vivendo, né? Pode falar, Patrícia. Uhum.
É, é isso aí. É, a pessoa tem que querer. É isso aí que a gente faz, a gente vai ajudando naquilo que pode. Mas é aquela coisa, a gente não salva as pessoas, né? Você quis dar o melhor, mas para ela aquilo que ela estava ali estava bom, estava respondendo, né? Para ela era, apesar de não ser, mas para ela estava bom, né? Isso é complicado, né? Não, não. A ajuda tem que ter limite. A ajuda, a gente tem que ajudar sempre lembrando que tem que ser dentro de um processo educacional, porque senão a gente mais facilita o enraizamento dos defeitos do que propriamente o desenraizamento dos defeitos. Então a gente precisa observar ajudar sempre dentro de um processo educacional, porque senão a gente mais atrapalha a evolução dos outros do que propriamente ajuda, né? A Valéria Massa está colocando assim no chat: a gente se propõe a fazer muitas coisas e não dá conta de metade às vezes. Isso só a gente, né? Quanta coisa que a gente tem vontade de fazer e não dá conta. E quantas coisas, às vezes, as pessoas não dão conta também, né? Não, a gente dá um tiro. É interessante você. Já vou passar a palavra para você, Márcia. É interessante, Paulo Freire, né? Que alguns educadores aqui devem conhecer bem, melhor do que eu. Ele fala de um recurso pedagógico embasado na docência discência. O que é isso? Ensinar aprendendo, né? Que é o processo educacional da via de mão dupla, né? Eu ensino, mas eu também faço parte desse processo de aprendizado. Então, eu também aprendo o tempo todo para, com isso, né, eu abrir mais os meus horizontes. E a gente, quando está ajudando, fazendo esse processo da caridade, a gente tem que entender que é uma via de mão dupla. A gente, às vezes, aprende muito mais e recebe muito mais na vida do que, na verdade, a gente consegue oferecer alguma coisa para determinadas pessoas, né? Eu vou só passar a palavra à Márcia e depois eu vou ler no chat a colocação da Ana Lúcia. Pode falar, Márcia.
Viu? Ele tá antenado, hein, Eduardo? Tá antenado. É, isso vai ao encontro que a Ana Lúcia botou aqui no chat, ela colocou assim, que ela diz assim, tenho muita dificuldade para aceitar certas escolhas das pessoas. Nós temos dificuldades, não é só a Ana Lúcia que tem dificuldade, eu me encontro no mesmo problema. Quantas vezes as pessoas tomam determinadas ações, atitudes nas suas vidas pessoais que a gente fala, não é possível, para o mundo, né? Só que a gente tem que aprender a aceitar, a vida é de cada uma. Nós somos espíritos imortais, nós também tomamos decisões que muitas vezes as outras pessoas falam assim: nossa, que absurdo! Você escolheu isso, você está fazendo isso, você está caminhando para essa direção. Sim, as pessoas têm, né? Têm mensagens pessoais, elas têm coisas, buscas pessoais. A minha vida tem uma busca pessoal, que não é a vida de vocês, né? Todo mundo aqui passa provas e expiações, mas a forma de cada um é de cada um, a forma de olhar para a vida é de cada um. A forma de elaborar e de retirar da vida os ensinamentos é diferente. Então a gente tem que respeitar cada um onde que está, nas suas escolhas, né? Apesar de serem escolhas difíceis, mas, faz parte, né? O chat ali colocou assim, nem todos querem ouvir e aceitar as verdades da vida. Mas nem a gente. Quantas vezes a gente não quer ouvir verdade nenhuma? A gente às vezes está afim de ouvir nada. Está afim de viver a nossa vida. Não quer ouvir nada que ninguém está falando nada, não. Isso é muito do humano. É a verdade dela, exatamente. Nós temos mensagens especiais. Como você falou dessa mãe que vivia na rua, eu tenho uma grande amiga, ela tem vários irmãos e um dos irmãos é morador de rua. Ela, uma pessoa bem colocada na sociedade, assim, enfim, teve uma ocupação boa, tinha dinheiro para viver, sempre quis tirar o irmão da rua, nunca conseguiu, porque não é essa a questão, cada um tem um contexto de vida. Ela podia tirar o irmão de lá a qualquer hora, ou facilitar que ele fosse reintegrado na sociedade. Pergunta quantas vezes ela tentou e quantas vezes ele não quis. A gente tem que respeitar as diretrizes, as direções e escolhas das outras pessoas. A Alessandra Furtado colocou mesmo, que queremos que o outro viva as nossas verdades. E a nossa vida, né? Mas cada um tem a sua, né? Esse é que é o nosso problema, ter essa aceitação para viver. É muito difícil, né? Bom, diante da dificuldade do que o André Luiz apresentou, mas também o Aniceto apresentou para ele soluções, porque os espíritos eles são assim. Eles vão ouvir a nossa dificuldade, mas eles vão oferecer para nós alguma coisa. Mas aí também vai da gente querer, né? Vai da gente querer. Porque muitas vezes a gente quer dar ordem nos espíritos. Eu não sei se vocês já viram isso. Até para Deus a gente quer dar ordem. Ah, Senhor, mas eu não podia estar passando por isso. Me livra disso. Olha só, que absurdo. É como se Deus estivesse dormindo, você estivesse pedindo a Ele para Ele fazer, sabe, uma correção da burrada dele. Porque é um absurdo. Se a gente está passando, Deus já sabe. E se está passando, é porque tem uma finalidade. Por que não pede a Deus para ajudar a gente a enxergar a finalidade daquilo ali? Porque isso, em verdade, a gente não quer, né? Pode falar, Patrícia. Ajudar com o nosso jeito. É tipo assim, eu não quero. Você quer isso para mim, mas eu não quero não. É tipo isso, né? Mesmo você sabendo que quem está se dirigindo para você, que é a espiritualidade maior, tem muito mais juízo do que você, e você fala na cara, mas eu não quero. E você não tem o menor juízo às vezes para falar aquilo. Mas a gente faz isso o dia inteiro, né? A gente fala assim para os mentores, eu vou fazer não tô, porque eu não tô afim, ainda fala isso aí eu não faço. E aí, conclusão é essa, mas a gente não aceita dos outros, né? Mas a gente faz isso. E aí, então, o André Luiz,
ele foi levado ao gabinete de auxílio magnético para que as percepções dele e do amigo dele, Vicente, fossem ampliadas. E aí eu volto a dizer a vocês que a gente tem que lembrar daquilo que a gente conhece, que são as propriedades do perispírito. Lembra que eu falei para vocês? Uma das é a sensibilidade magnética, que dá essa capacidade da gente perceber, né, a ambiência, absorver, assimilar e também de transmitir o meio ambiente. Essa sensibilidade magnética dá a capacidade para a gente perceber os fluidos ao nosso redor e até saber as qualidades dos fluidos ao nosso redor. Quantas vezes a gente chega numa casa de alguém e a gente fala, meu Deus, a gente não fala para a pessoa, né? Mas a gente fala assim, isso aqui está carregado, né? A gente não fala, mas às vezes a gente sente, né? Que também o que adianta falar para o outro que a casa dele está carregada, né? Que descaridade. Eu acho isso, vocês me desculpem a sinceridade, mas assim, uma perda de tempo total. Se você já sentiu que a casa não está bem, e se você sentiu, é porque você podia dar alguma coisa. Então, dê alguma coisa para essa ambiência, né? Mas não adianta falar para você, nossa, tua casa hoje então uma coisa. Olha que descaridade, né? Eu que acho, eu sinceramente, é brabo isso, né? Então, ele vai ampliar a sensibilidade magnética do perispírito do André Luiz e do Vicente. Para quê? Para que ele tenha uma percepção melhor, tanto da ambiência, mas quanto do outro também. Porque, em verdade, né, a gente está falando, mas a ambiência e o outro são coisas separadas? Não, são uma coisa só. Porque a ambiência da casa, ela é feita, ela é produzida por quem? Pelos moradores da casa. Que a casa em si não tem ambiência, né? Ela não tem ambiência. Quem tem ambiência é a gente que projeta na casa uma ambiência. Então, na verdade, o André Luiz e o Vicente vão ter essa capacidade ampliada, porque eles vão poder perceber melhor o outro. E quando Deus dá a capacidade da gente perceber melhor o outro, não é para a gente sair falando a abobrinha dos outros, né? Porque as pessoas estão sempre querendo saber, tem algum espírito aqui do meu lado? O que você acha? Está falando alguma coisa? Gente, não se preocupa com isso não. Se preocupe em resolver o que tem para resolver, que a gente não dá conta nem de resolver o que a gente tem que resolver. Se a gente se resolver e tiver algum espírito ali maligno, obsessor, sei lá o que, um pé rachado qualquer do lado da gente, mas se a gente se resolver, aquilo passa. Né? Então não é muito importante saber certas coisas, é importante resolver as coisas que precisam e podem ser resolvidas. Procuraremos, contudo, remediar a situação. Amanhã, pela madrugada, você e Vicente, né, eles iam ser levados, né, naquela manhã. Você e Vicente apareçam no gabinete do auxílio magnético as percepções, que ficam junto ao centro de mensageiros. Darei as providências para que vocês alcancem o necessário melhoramento da visão, seria uma das percepções, né? Peço-lhes, todavia, receberem semelhante auxílio em prece, em comunhão com Deus, portanto, né? Roguem a Deus lhe permita a dilatação do poder visual. Então, faça isso em prece, peça a Deus, e assim, aproveita, pede a Deus para ter juízo para isso, né? Compenetrem-se da grandeza desse dom sublime, ou seja, é algo que você está recebendo. Então, entenda, tudo que a gente recebe, a gente deve. Significa, portanto, que a gente tem uma responsabilidade a mais para com aquilo. E, sobretudo, envie à majestade eterna um pensamento de consagração ao seu amor e aos seus serviços divinos. Não desejo induzi-los à atitude de fanatismo sem consciência. Não podemos abusar da oração aqui. Olha só que interessante, lá não se abusa da oração. O que vocês chamam de abuso de oração? Eu vou acabar de ler, depois vocês me respondam. Não podemos abusar da oração aqui, segundo antigas viciações dos sentimentos terrestres. No ciclo carnal, costumamos utilizá-la em obediência a delituosos caprichos, suplicando facilidades que surgiriam em detrimento de nossa própria iluminação. Aqui, todavia, André, oração é compromisso da criatura para com Deus, compromisso de testemunhos, esforços e dedicação aos superiores desígnios. Toda prece entre nós deve significar, acima de tudo, fidelidade da oração. Quem ora em nossa condição espiritual sintoniza a mente com as esferas mais altas e novas luzes lhe abrilhantam os caminhos. Então, o que vocês chamariam de abuso de prece? Não sei se vocês querem colocar a sua opinião aqui ou querem que eu siga. Segue? Segue.
É tipo assim, a gente de noite quando vai dormir, a gente sabe que a prece tem três momentos, né? Louvar, pedir e agradecer. Só um minutinho, Patrícia. Qual é o tempo que a gente leva mais na prece? O louvar, o pedir ou o agradecer? Aliás, a nossa lista, né? Nossa, mãe, né? É aquilo, né? Desse tamanho, né? E com letrinhas miúdas para caber tudo, né? Que lá vai que não pode aumentar o papel. Então, a gente. A Valéria colocou assim, sempre tempo na peditória. É isso mesmo, nada de agradecer. É isso aí. Pode falar, Patrícia. É, é, porque também penso dessa forma. A gente está sempre pedindo facilidades, né, gente? Ah, me facilita isso, facilita aquilo. Não tem que pedir nada, a gente tem que agradecer muito mais do que fazer qualquer pedido, porque a gente já recebe mais do que precisa na realidade. Aqui a gente pede, 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 e quando a gente pede na nossa prece muitas vezes, a gente está quase que delegando para Deus fazer. Me ajude, pessoal lá da enchente, Senhor, que está vivendo aquele momento de dificuldade. Mas do que daquela dificuldade eu posso fazer alguma coisa? Essa deveria ser a minha pergunta. Eu posso doar alguma coisa? E às vezes eu não posso ir lá ajudar, mas eu posso doar alguma coisa? Eu posso ir lá ajudar? Né? Que é tipo assim, a gente fica terceirizando aquilo que é nosso, né? Senhor, ajude lá, né? Mas a gente não levanta um dedo para fazer nada, né? Então a gente também tem que ver se daquilo que a gente pede, o quanto que a gente pode contribuir. E lá em nosso lar tem muito essa questão da prece, a gente faz uma comunhão com os espíritos superiores, a gente tem essa responsabilidade de ter um feedback para aquilo que está pedindo, de se responsabilizar. E aqui não, a gente terceiriza, é que é? Faltou a palavra. Enfim, a gente terceiriza, né, empurra para o outro e tipo assim, ai que bom, já fiz a minha parte, ainda acha que fez a parte, mas não fez nada. Pode falar, Alessandra. Uhum. Não. Na atitude a gente não se compromete em geral. Que a gente quer muito que ser perdoado, mas a gente não quer perdoar um minuto o erro dos outros. É fato isso, né? A gente está sempre empurrando com a barriga, né? Entregando muito para a espiritualidade aquilo que a gente poderia fazer. Claro, a gente não vai salvar o mundo, né? Por exemplo, hoje só na nossa cidade tem tanta coisa chata, tanta coisa de desgraça, tanta tristeza. A gente não vai salvar todas essas pessoas. Mas o pouco que a gente puder ajudar, imagina, um pouquinho de um pouquinho de outro, faz um pocão, né? E um pouquinho de cidadania também é bom, né, gente? Porque daqui a pouco isso tudo tá ficando esquecido como foi sempre, né? Esse já é meu pensamento hoje. O quanto que isso daqui a pouco está esquecido. Porque olha só, quem ficou desabrigado, está sem casa, vai continuar precisando de casa e comida. Vocês sabiam disso, né? Então, assim, a gente parar para pensar que não é porque já passou uma semana, duas, 15 dias, a cabeça está mais desanuviada que acabou tudo. Não acabou nada, tem muitos problemas para serem resolvidos e que são nossos também. Pode falar, Márcia. Vão acabar, vão parar. Isso. E cobrar das autoridades, cobrar com amor, com brandura, com respeito, mas cobrar das autoridades que tomem providência para que essas pessoas não venham morrer de novo, né, gente? Ah, isso! Isso aí é que bom. Meu Deus.
Ele acha que ele é esperto, né, gente? Mas já imaginou essa pessoa chegando lá na espiritualidade? E assim, eu estava hoje ainda comentando com uma pessoa sobre essas situações aí, isso aí que você citou, e está tendo em muitos lugares, não sei se vocês sabem, vocês devem saber, né? Lugares que foram isolados pela Defesa Civil, que ainda não foi avaliado se a pessoa pode voltar ou não para casa. Então, muita gente saiu de casa porque temporariamente a Defesa Civil ainda está avaliando se pode haver o retorno. E está tendo muitos assaltos nessas regiões, eu não sei se vocês sabem disso, as casas estão sendo saqueadas. E aí eu estava falando que a gente reclama que os nossos políticos são corruptos, são mau caráter, etc e tal. E o que é isso, eu pergunto? Isso é o povo, mostrando quem ele é, né? No entanto, a gente quer muito ter um governo justo, correto, que faça as coisas, que administre como deve, mas nem a gente não faz o que tem que fazer, né? No entanto, a gente quer muito. Isso, né? Isso é Brasil, né, gente? Depois que é bons governos. Bom, seguindo ali, pode falar, Edilene. Tem isso também, né? As pessoas ficam esperando o que ela quer. O que eles querem? Que a prefeita vai lá da cidade e tire o mar dali, né? Aí tá resolvido. É só tirar o mar. Olha só, se tirar o mar, fica resolvida a situação, gente. Olha que coisa mais fácil, né? Tira o mar daí que fica tudo resolvido. Mas isso é Brasil, né? Isso é Brasil. É. E eles não querem ajudar. Isso aí. Não querem ser ajudados. Isso que eu falei. A ajuda predispõe duas mãos que vão se encontrar e vão alcançar um objetivo em comum. Agora, quando uma mão está para um lado, outra mão está para o outro, é uma confusão sem fim. Né? Voltando a André Luiz, que vai abrir as percepções para maior entendimento, ele e os Vicentes, eles continuam assim. A princípio, nada notei, quer dizer, ele se submeteu àquele processo magnético, mas ele não notou nada. Embora sentisse dentro do coração nova coragem e alegria diferente. Quer dizer, ele não percebeu nada extraordinário, mas ele percebeu que emocionalmente, nada de fora, mas emocionalmente, ele estava com os sentimentos dele modificados. Né? Ele percebia sentimentos mais nobres dentro dele, que é o que ele relata ali. Experimentava bom ânimo até então desconhecido. Meus sentidos da visão e da audição pareciam mais límpidos. Né? Ele só notava isso, mas ele vai notar mais depois, não vai ser agora não, vai ser depois. E aí uma outra sensibilidade que foi também mexida no seu perispírito é a sensibilidade global, que também é só para a gente relembrar, faz parte, né? Quando a gente está encarnado, a gente tem os órgãos dos sentidos, visão, audição, paladar, olfato, tato, mas o perispírito é um grande órgão dos sentidos como um todo. Então ele percebe como um todo. E tudo isso foi potencializado também André Luiz e Vicente para que ele pudesse perceber ao redor e perceber melhor o outro. E aí a gente vai pensar agora o que a gente leva dessa vida. Vocês já pensaram o que a gente leva? O que levamos daqui? Né? Se eu fosse morrer agora, o que será que a gente levaria? O que será que eu botaria dentro da minha bagagem? Será que eu botaria aceitação? E, além dos conhecimentos, eu teria
abnegação, eu teria renúncia, eu teria, tô assim, né, abrindo assim um leque, né, para o que será que eu levaria daqui? Se eu morresse exatamente agora, se a morte viesse e me carregasse hoje, o que, que eu levaria? Essa é uma pergunta que a gente deveria fazer, até porque a gente não vem com uma etiqueta com prazo de validade, então a gente não sabe, a gente pode ser chamado a qualquer minuto, né? Pode falar, Márcia. Nem isso. E aí nem a roupa a gente leva, né? Porque na verdade vai ficar para os bichos comerem, né? Na verdade, o que, que a gente leva? Vamos lá. Aqui, disse Aniceto jocosamente, toda a nossa bagagem é do coração, quer dizer, todos os teus valores você leva com você, né? Na terra, malas, bolsas, embrulhos, mas agora devemos conduzir propósitos. Qual é o propósito existencial? Energias. Quanto que eu tenho de energia para fazer alguma coisa? Conhecimentos e, acima de tudo, disposição sincera de servir. Olha só, acima de tudo, disposição sincera de servir. A maioria das pessoas estão querendo ser servidas, né? A Alessandra está colocando assim, o que levaríamos e o que deixaríamos, né? Moralmente falando. E o que, que a gente deixaria também, né? De repente, ódio não, com alguém, alguma aversão ou alguma antipatia, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Porque não é só o que leva, é também o que marcou aqui. Eu tenho, assim, uma colocação muito pessoal a respeito, que eu não vou chamar pessoal, mas uma visão minha, não deixa de ser pessoal, em relação à caridade. Eu acho que, para mim, aquilo que eu entendo de caridade tem que ser um processo educacional. Para mim, aquilo que eu entendo de caridade. Tá? Se não tiver o processo educacional embutido, para mim não é caridade, é descaridade. E eu estou falando disso daqui, sobre a disposição sincera de servir, é que eu tenho visto que Petrópolis recebeu muita gente disposta a servir e ajudar os desabrigados. Mas vocês vão dizer assim, Eni, você é muito maldosa no que você vai falar agora, mas eu sou muito firme nisso mesmo. Eu me pergunto o tempo todo por que, que aquelas pessoas que estão no abrigo também não servem, sabe? Por que, que elas não podem levantar para fazer uma limpeza no ambiente onde elas estão dormindo, ajudar a fazer a comida que elas vão comer? Elas estão dentro das escolas, até onde eu sei, escola pública tem fogão, tem cozinha, né? Até onde eu sei, não sei se eu estou errada, né? Vocês me corrijam aí. Porque eu acho assim, a gente tem que ajudar, claro que a gente tem que ajudar. Eu sou a primeira pessoa a achar que tem mesmo que ajudar. Mas o quanto da nossa ajuda não está incrustando nessas pessoas todo um atavismo, toda uma bagagem atrás que elas trazem. Ninguém mora em comunidade por um acaso, gente. Ninguém mora em comunidade por um acaso. Tem que ensinar a pescar, tem que ensinar a servir também. Não é que a gente vai botar a pessoa para fazer que nem um escravo. Não, faz junto. Junto. Mostrando, eu faço com você. Eu não estou te mandando, eu estou fazendo com você. É com, não é separado. Então, assim, às vezes eu vejo nos movimentos religiosos como um todo, há muito assistencialismo. Muito assistencialismo. Então, isso é meu. Porque eu acho que toda ajuda tem que ter que estar embutido um processo educacional nisso. Porque senão vira um assistencialismo, vira um abuso. Essas pessoas, às vezes, viram pessoas mal criadas que depois acham que a gente tem a obrigação de fazer tudo aquilo. E aquilo não é uma obrigação, aquilo é apenas uma predisposição sincera de servir. Servir enquanto você não pode. Mas se você pode, você não precisa ser servido, né? Mas pode falar, Patrícia. A Patrícia ia falar ou não? Porque já, né? Tu quer falar do passado, né? O porquê que ela tá ali, né? É, ela precisa sacudir a poeira da vida dela, né? É isso aí.
tá bom, né? Mas estava na hora de sacudir, né? Estava na hora de sacudir, até para poder depois valorizar mais. Se porventura o governo verdadeiramente fizer alguma coisa de real por essas pessoas, né? Que tá errado, tá? Eu acho que essas pessoas precisam ser deslocadas para um ambiente seguro e decente para viver. Mas a gente precisa entrar no processo educacional. Ninguém aprende as coisas sozinhos tão facilmente. A gente está aqui para dividir, para contribuir, para compartilhar, como foi a prece da início da Márcia. Ela falou muito em compartilhar. Mas a gente tem que compartilhar essa responsabilidade. Eles foram ajudados, sim. Mas e agora? Agora está na hora de começar a valer uma porção de coisa que a gente não pode deixar para lá, deixar de fazer valer, né? Que é o processo educacional. Pode falar, Eduardo. Não, pensei que Eduardo. Oi. Uhum. Uhum. É, sei disso. Eu já fiz muito isso também. Eu- mas, mas a gente se decepciona porque a gente ainda não entrou no processo de educar. Isso é muito erro nosso, sabe? Porque a gente entra num processo de paternalismo, de assistencialismo, e é a gente que está errado, é a gente que tem que corrigir. Porque se é a gente que está levando, é a gente que tem consciência, é a gente que tem que começar a engendrar esses processos, né, na pessoa, para ela entender que ela é responsável pela própria vida dela, que muita coisa ela tem que fazer por ela, que ela tem que fazer por onde valorizar aquilo que ela está recebendo. Então, muito. Ô, Marlene, pode sair, sim, fica tranquilo, muito obrigada. Muitas coisas, esse erro é nosso, a gente não está educando as pessoas. É por isso que o mundo está desse jeito. Porque a gente entende caridade como ser escravo do outro. Não, caridade é servir, mas não é ser escravo de ninguém. É apenas servir, mas é servir sempre como um grande educador, educando, né? Como diz Kardec, educar é criar hábitos de ordem e previdência. Né? É mais ou menos isso que está no livro dos Espíritos, né? Então é isso que a gente precisa, né? É, eu sei disso. É, a Alessandra está falando do assistencialismo, né? Hoje, com tantos programas do governo, vivemos a cultura assistencialista. É, o governo passa isso porque quer voto. E a gente age dessa forma porque a gente tem culpa. Então é isso que a gente tem que trabalhar dentro da gente, né? Quando a gente vai ajudar essas pessoas, tirar a culpa dos erros que a gente traz de muitas vidas, porque a gente que está dentro de uma comunidade religiosa, a gente não está aqui de gaiato no navio. A gente está servindo dentro de uma comunidade religiosa porque a gente sabe que as nossas faltas do passado são imensas e que estar aqui podendo fazer caridade é uma forma de resgatar isso. Mas caridade que não educa não é caridade, é descaridade. É isso que eu quero dizer para vocês. A gente não vai ser verdugo de ninguém, não vai ser grosseiro com ninguém, ríspido com ninguém, mas vai tentar botar isso como algo para funcionar. Eu coloquei ali a fala mais para frente,
Só para terminar esse slide, missão. Vicente e eu nos serviços da Crostas, em trabalhos e observações que deveriam prolongar-se por toda a semana. Então, olha só, a missão deles era passar uma semana nos trabalhos da crosta e retirar de lá todos os ensinamentos. E, na verdade, esse livro, Os Mensageiros, eles retratam uma semana de trabalho dos dois. Eu não sei se vocês sabem disso. Vai ser isso o livro. Uma semana deles deu um livro de trabalho. Então, a missão deles é amealhar o máximo de ensinamentos possíveis para a gente poder dar conta, né? Deixa eu só ver o que botaram ali no chat. A Daniela colocou assim: acho que depende muito. Tenho ido diariamente a pontos de apoio. Por várias vezes fui levar cestas básicas a algumas famílias. Algumas famílias recusaram dizendo que já haviam recebido e que doássemos as cestas para outras que necessitassem. Então, eu sei, eu não estou generalizando, não, eu concordo. Eu acho que tem gente que realmente é muito correta. Mas eu estou falando de botar esse pessoal para trabalhar, começar a fazer a comida, começar a separar roupa, ajeitar, ensinar eles um planejamento de vida. Eles têm muito pouco planejamento de vida. Quem já trabalhou com essa comunidade sabe disso. Eles não têm um planejamento. Por exemplo, eles usam roupa até jogar fora. Não sei se vocês sabem disso. A roupa que a gente dá, eles usam até ficar impraticável e vai para o lixo. Eles não é igual a gente que cuida da roupa, que lava a roupa, que guarda a roupa, para que a roupa dure pelo menos 10 anos. Não tem isso. Então, isso é o nosso trabalho, né? Pode falar, Márcia. Eu não vou terminar mesmo o capítulo hoje, pelo visto. Uhum. É dureza. Esse rapaz, ele precisa de ajuda psicológica, porque lidar com esse tipo de situação é muito traumático. Uhum. É, é, é. O culpando tá, mas ele precisa de acompanhamento psicológico porque ele pode estar só ajudando para tentar tirar aquilo de dentro dele, tá? Então eu só estou alertando sobre isso. Ele precisa de um, ele precisa de acompanhamento, porque engraçado essa semana aquele pai do Gabriel, eu rezei muito para ele não achar o corpo do filho, ele não achar, porque uma das piores coisas seria ele achar, né? Uma coisa sou eu, que não tem envolvimento nenhum emocional com a pessoa, eu encontrar o corpo, já é horrível. Imagina você sabendo que é alguém que você conviveu, que você ama muito. Porque com aquela quantidade de dias, né, só DNA mesmo, ele ia identificar uma coisa e outra naquele corpo. Então é uma coisa muito ruim. Então, assim, a gente sabe que não é uma situação traumática e que precisa de ajuda. Nem todo mundo tem estômago para tudo isso. A gente tem que entender isso, tá? Gente, a gente não fecha o capítulo de hoje. Eu vou ter que parar aqui no umbral. Que coisa ruim. Vou parar no umbral em pleno carnaval. Vocês que se retirem desse lugar, por favor. Porque esse assunto aqui é de suma importância. Uma semana de umbral. Vocês saiam daí, por favor, com muita prece e oração. Porque eu tenho que explicar isso daqui para vocês, os umbrais, né? Novamente. E porque eles vão para umbral, para um posto de socorro, que está lá no meio do umbral, que não é umbral fino, porque umbral fino é onde está nosso lar. Eles estão indo para, pelo mínimo, umbral médio, não é isso? Então, já a densidade do ambiente é difícil, eles vão ter dificuldade de volitar, eu quero explicar tudo isso, eu quero falar sobre isso.
Mas hoje também eu sabia que vocês iam falar algumas coisas, né? Porque a gente ainda está naquele período de catarse, da catástrofe. Cada um passou um pedaço dentro dessa catástrofe de Petrópolis, né? Então tem o período da catarse, vocês estão vendo muita coisa, ainda tem muita coisa saindo, né? As misérias estão vindo à tona. As misérias que sempre existiram, mas que estão só vindo mais à tona porque houve uma catástrofe, né? E isso é bom para a gente pensar no mundo de regeneração que a gente quer. O mundo de regeneração é uma construção de cada um de nós. Ele não é uma construção de um espírito que vai vir aqui e vai instalar um reinado para a gente de facilidade. Mundo de regeneração é mundo de trabalho. Leiam lá no Evangelho, capítulo 3. A gente vai dar uma descansa, vai dar uma descansada na cabeça, mas vai trabalhar muito. Mundo de regeneração, já pensou se a gente ficar? A gente tem que refazer o planeta todo que a gente destruiu. A gente tem que rever todos os nossos conceitos de caridade educacional e etc e tal, de vida de cidadania, etc e tal. Mundo de regeneração não é mundo de tomar água de coco e redinha. Então entendam, né? A gente tem que pensar tudo o que a gente quer. A gente está em plena guerra. Pensou o que é guerra? Por que existe guerra? Será que a gente faz guerra? É uma outra pergunta, né? Então são tantas coisas que estão acontecendo que a gente precisa pensar, tá? Eu vou fazer a nossa prece final. Guardem todos as suas... Não fiquem nos umbrais, por favor, não fiquem. Saiam daí voando. Semana que vem eu termino o slide aí onde ele está parado e vou dar sequência junto com o outro, tá bom? Vou fazer a nossa prece. Tem aqui no chat. Colocou assim: estou iniciando agora a doutrina espírita, mas mesmo tentando entender isso, me sinto esquisita pela situação de perdas de tantas crianças. Eu só para responder isso aqui para você, que é uma resposta, eu peço a vocês um pouquinho só de paciência. Eu sei que quando a gente olha as crianças morrendo em resgates coletivos, a gente tem a impressão de que isso é injusto, porque isso é um conceito que a gente traz de outras religiões, que as crianças são criadas naquele instante e são inocentes. Mas nós espíritas sabemos que as crianças são espíritos que já tiveram muitas vidas. Elas estão num corpo, numa faixa etária chamada criança, mas são espíritos, às vezes, muito antigos, que têm muitas e muitas vidas, que cometeram inúmeros erros. Eles estão apenas numa idade biológica de criança. A gente não pode olhar para uma criança e achar que ela é um serzinho inocente. Ela é um espírito imortal que já teve muitas vidas. Então, a você, Tatiana, que está olhando para isso, talvez você sinta essa dor de ver as crianças, porque você pensa assim, são crianças inocentes. E eu vou lhe dizer, são espíritos imortais que tiveram muitas vidas, que têm uma bagagem de karma, como todos nós temos. É isso que você tem que olhar, não é criança propriamente dito. Ali existe um espírito que já cometeu erros e acertos em outras vidas, né, e que não caiu de gaiato no navio. Há injustiças sociais, mas não há injustiçados. Os que morreram nessa catástrofe de Petrópolis, não é porque Deus estava dormindo e não socorreu as pessoas, ou porque Deus não teve o poder de socorrer. Os que estavam nessas catástrofes, passaram o que passaram, tinham uma razão de ser, e por isso que Deus permitiu que isso acontecesse. Porque quando nós não precisamos passar por uma situação, Deus dá um jeitinho de tirar a gente daquele dia, daquele local e daquela hora. Só basta você lembrar algumas outras catástrofes que tiveram no mundo afora, como por exemplo as Torres Gêmeas. Lembro que muita gente trabalhava ali, naquele dia não estava, muita gente não trabalhava ali, naquele dia teve que ir lá, naquele dia, naquele horário e morreu. Então o acaso não existe para Deus. Tudo o que acontece tem uma causa. Cada um que ali está, está porque precisa estar. Tá? Desculpa a resposta um pouco grande, mas eu fico à disposição no meu particular, no meu privado, se precisar. Tá? Vou fazer a prece. Senhor Deus, Jesus, o Mestre querido, aos mentores que cuidam da nossa cidade de Petrópolis,
do movimento espírita de Petrópolis, do movimento religioso da nossa cidade, porque espiritualmente falando, somos um só. Não existe separação na espiritualidade. O amor e a caridade e a fraternidade é uma bandeira única. Não tem separações por crenças, por línguas, por ideologias, por cor, por nada disso. A nossa gratidão a esses espíritos que velam por todos nós, que ampara cada um de nós. E que, em especial nesse momento, possa amparar a gente com mais carinho, se nós assim merecermos, porque estamos num período carnavalesco. De qualquer forma, ainda existem vibrações carnavalescas, que possamos nós, através da nossa prece, da nossa conduta, sermos resguardados nesses dias, nós, principalmente, que há poucos dias vivemos uma grande catástrofe e que ainda não tivemos condições de irmos para o nosso equilíbrio total emocional e espiritual. Olhai por cada um de nós, por cada um nesse planeta cuja dor, a treva e a dúvida ainda existem e que é por isso que estamos todos presos. Olhai pela nossa cidade, pela Ucrânia, pela Rússia, pelos seus governantes, que tenham mais amor, mais decência para lidar com as pessoas, mais amor mesmo. Agradecemos por tudo que temos, pela cidade que moramos, pelas nossas provas e expiações, pela doutrina dos Espíritos que nos traz tantos esclarecimentos. Por tudo, Senhor. E que a tua paz e o teu amor permaneçam entre nós hoje, agora e sempre. Muito obrigada. Obrigada a todos. Uma noite de paz e de muito amor para todo mundo, tá? Obrigada a todos.